Olá, gente, eu me chamo Adriana Almeida Santos, eu faço curso de licenciatura em matemática no IFAP, campus Macapá, e hoje eu vou apresentar uma questão destinada à disciplina de estágio 3. Essa questão ela envolve mediana, média e moda. Com isso, eu fiquei com a questão 36 do livro didático utilizado em sala de aula. E a questão dela diz o seguinte: um dado foi lançado 18 vezes consecutivas e os resultados obtidos encontram-se no esquema abaixo, ou seja, tem uma imagem ilustrativa com um dado com a face número 1, que ela saiu 3 vezes, com a face número 2, saiu 2 vezes, com a face número 3, saiu 5 vezes, com a face número 4, saiu 1 vez, com a face número 5, saiu 4 vezes, e com a face número 6, saiu 3 vezes. E a alternativa ela diz assim: calcule a média, a mediana e a moda das distribuições de frequência das faces obtidas nos lançamentos. Com isso, a gente vai calcular primeiramente a sua média, que a média é igual à somatória sobre n. Com isso, eu vou fazer primeiramente os cálculos da somatória. Aí você se pergunta, por que tem 1 vezes 3, 2 vezes 2, 3 vezes 5 e assim sucessivamente? Porque se a gente analisar essa figura ilustrativa que está aqui para nos auxiliar, ela mostra que a face número 1, ela cai 3 vezes, 1 vezes 3, mais a face número 2, ela cai 2 vezes, então 2 vezes 2, mais a face número 3 cai 5 vezes, 3 vezes 5, mais 4 vezes 1, que está demonstrado aqui, 5 vezes 4, que está aqui, mais 6 vezes 3, que está demonstrado aqui, ó. Com isso, a gente vai fazer essas pequenas multiplicações antes de fazer a somatória. Quando eu tenho a somatória, eu fiz a multiplicação de 1 vezes 3, 2 vezes 2, 3 vezes 5, 4 vezes 1, 5 vezes 4, 6 vezes 3. Com isso, eu tenho que a somatória é igual a 3 mais 4, mais 15, mais 4, mais 20, mais 18. Com isso, eu vou ter que é igual a 64. Com isso, eu vou calcular o seu N. Aí você pergunta, mas qual seria esse N? Seria a quantidade de vezes que cada face ela caiu. Por isso que eu tenho 3 mais 2 mais 5 mais 1 mais 4 mais 3, que está correspondente aqui, ó. Com isso, eu vou ter que N vai ser igual a 18. Substituindo na fórmula, eu vou ter que 64 sobre 18 é igual a 5 vezes 3, 3, 3, 3 e reticências. Agora, escrevendo os termos em ordem crescente, porque a gente vai calcular a mediana, coloquei esses números em crescente, no caso, que é do menor para o maior. Vou enumerar cada elemento, que vai de 1 até 18, e eu vou calcular a sua mediana. O que seria a sua mediana? Pegar os dois termos do meio de determinado conjunto e dividir por 2, se esse conjunto o seu termo for um número par. A gente consegue ver que é um par, que é número par, porque vai de 1 até 18. 18 é um número par, certo? Então, eu vou ter que os dois termos do meio é 3 e 3, que no caso ocupa a posição nona e a 10ª. E eu vou ter que a mediana vai ser igual a 3 mais 3 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Com isso, eu vou calcular a sua moda. O que seria a moda? O elemento que mais se repete. A gente pode analisar que o 1 se repete 3 vezes, o 2 repete 2 vezes, o 3 repete 5, o 4 só uma vez, o 5 4 vezes e o 6 3 vezes. Aí você pode se perguntar, tem várias modas então? Não, porque a moda é o termo que mais se repete. Então, a moda é 3, pois é o termo que aparece mais vezes. Mas você se pergunta, por que o 1 não é moda? O 1 só seria moda se repetisse na mesma quantidade que o 3. Se o 1 se repetisse 5 vezes igual a 3, então seria bimodal. Mas não é o caso. Então, a moda é 3. Para ficar mais organizado, a média é 5,333, a mediana é igual a 3 e a moda é igual a 3. Agora, a gente vai para B. Decidiu-se lançar o dado mais de 7 vezes, sabendo que o 19ª posição, 20ª e a 21ª lançamentos do dado resultaram
cada um na face 4. É possível que a mediana da nova distribuição de frequências, considerando 25 lançamentos, seja 3,5 e 5. Em caso afirmativo, determine as condições para que isso seja possível. Ou seja, essa questão ela faz duas perguntas para a gente. Vamos lá. Como 25 é ímpar, para encontrarmos a mediana de um lançamento com 25 valores, fazemos 25 mais 1 sobre 2, para poder esse valor ser par. Então, eu vou ter 26 sobre 2, que é como a gente faz essa conta, só se ele for par, que é igual a 13. A mediana corresponde ao 13º termo, correto? Como os lançamentos do dado só resultam número inteiro, não é possível que a mediana seja 3,5, ou seja, não tem como cair metade de da face do dado, tipo com uma bolinha 1, como está representado aqui. Não tem. Então, não é possível que a mediana seja 3,5. Ele tem que ser um número inteiro. Se escrevermos os termos em ordem crescente até o 21º lançamento, temos aqui do menor para o maior. Para que a mediana seja 5, o 13º valor da mediana ordenada deve ser 5. Como já há 14 valores menores que 5, nos 21 primeiros lançamentos, não é possível que o 13º valor da relação ordenada seja igual a 5. Ok? Com isso, a gente vai resolver a questão C. Nas condições do item B, existe a possibilidade de que a mediana da distribuição de frequência dos 25 lançamentos seja igual a 4? Em caso afirmativo, dê um exemplo de como a distribuição de frequência que satisfaz, explicitando as possibilidades para os 4 últimos lançamentos. Respondendo à pergunta que é a questão se ela fez, sim, tem possibilidade. E como é que a gente vai provar isso? A gente vai utilizar agora alguns exemplos para que isso seja provado. Basta que o 13º termo seja 4. Para isso, temos alguns casos possíveis. A gente vai testar agora fazendo alguns exemplos. Aqui, ó, de 1 até 6, que são os elementos daqui. E esses números de baixo, que vai de 1 até 21, são o número de termos, o número de lançamentos. Se a gente for acrescentar o 4, 5, 5 e o 6 para que a gente tenha 25 lançamentos, vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho de 1 até 6, lembrando que eu já acrescentei o 4, 5 e 6, porém, como é uma ordem crescente do menor para o maior, está em ordem. E eu percebo que tem o quê? 25 lançamentos, certo? Então, eu vou ter que o 4, ele ocupa a 13ª posição, ou seja, está afirmativo, tem a possibilidade. Eu tenho 12 termos de um lado e 12 termos do outro. Com isso, eu vou fazer outro exemplo. Eu vou colocar agora como exemplo o 4, o 5, o 6 e o 6. O que a gente vai ter agora? A gente vai ter em ordem crescente, né, do menor para o maior. E eu vou ter 25 lançamentos, que está em ordem. Cada número tem seu termo. E eu vou analisar que o 4, ele ocupa a 13ª posição. Está aprovado. Mais uma possibilidade. Com isso, eu vou fazer outro exemplo para ser comprovado. Eu vou testar agora para o 1, para o 2, para o 4 e para o 4. Colocando em ordem crescente, que é uma forma organizada, do menor para o maior, com 25 lançamentos, tenho que o 4, ele ocupa a 13ª posição, ou seja, foi comprovado. Tem possibilidade e assim a gente responde essa questão. Muito obrigada e até mais.